Fala, gente. Estou aqui aproveitando essa oportunidade. Estou aqui com meu amigo e irmão Vitor Cunha. A gente estava aqui trabalhando, aproveitando esse cenário para gravar um vídeo bem rápido. Quero falar sobre avivamento. É algo que é muito pregado e a gente tem esse anseio de viver em nossas cidades e devemos alimentar esse anseio. Aqui em Niterói, por exemplo, a gente já está vivendo um avivamento. Todos os finais de semana a gente vê quantos novos começos Deus tem nos proporcionado para a glória dele. E eu gosto de lembrar sempre do avivamento da Rua Azusa, do avivamento de País de Gales, que são os avivamentos mais falados. Se nós vermos, por exemplo, a história do avivamento de Azusa, que foi através do William Seymour, o que ele pregava era salvação por fé, santidade, cura, batismo no Espírito Santo e retorno de Jesus para buscar sua igreja. Nós devemos aprender com esses homens o que eles pregavam, como eles viviam. Semelhante a isso, eu recentemente li esse livro, O Avivamento do País de Gales, e vimos que Deus levantou um homem, o Evan Roberts, e ele também pregava arrependimento, reconciliação, obediência ao Espírito Santo imediata e a confissão a Jesus publicamente. Nós precisamos ter esse senso de urgência, sim, por avivamento, mas devemos ser fiéis a todo tempo à palavra. Eu gosto sempre de citar os primeiros diáconos da igreja. Aqui fala sobre diaconato também, que tudo começou através ali do ambiente da diaconia. Eu gosto de lembrar de Atos, no capítulo 6, a escolha dos 7, que diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Aqui nós podemos observar o envio, de 7 homens cheios do Espírito Santo. A gente sempre lembra de Estevão. Estevão, logo após, ele é destacado nos versos posteriores. Nós vemos no capítulo 7 a defesa de Estevão. É uma das pregações, é uma das narrações bíblicas mais esplêndidas desse livro. Então, o que eu aprendo com Estevão? Estevão era um homem que já vivia aquilo antes de ser levantado. Estevão, antes de ser levantado, ele já pregava, ele já operava maravilhas através do nome de Jesus. Ele já vivia grandes coisas em Deus antes mesmo de ser escolhido por aqueles homens. Não diferente, Estevão continuou vivendo aquela postura de homem cheio de Deus, cuidando daquilo que Deus pediu para que ele cuidasse e não deixando de pregar o evangelho em todos os ambientes. Eu gosto de lembrar de uma pregação que eu escutei do pastor Gilberto Araújo, dizendo sobre o momento da morte de Estevão, que quando Estevão é apedrejado e a capa de Estevão é colocada aos pés do apóstolo Paulo. E o que isso significa, como diz o pastor Gilberto Araújo, é uma transferência de unção. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Elias e Eliseu. Então, Paulo deu continuidade à missão de Estevão. Quem é Estevão? O pai de missões. Provavelmente seria Estevão que iria até Corinto, que iria até Éfeso. Paulo deu continuidade àquilo que Estevão iria viver aqui em terra. Eu gosto sempre de me lembrar de avivamento e de lembrar também desses homens que viveram um grande avivamento aqui na terra. Eles construíram pontes para que a gente chegasse hoje
e continuasse alimentando avivamento em nossas cidades, nos nossos estados, no nosso país. Eu creio que há muitos William Seymour por aí, muitos Evan Roberts, muitos Estevãos. Eu creio que assim como existe um homem cheio de Deus aqui na nossa igreja, como o pastor Felipe Valadão, todos os pastores na nossa casa, na sua cidade, também há um homem cheio do Espírito Santo de Deus e de disposição para ativar um verdadeiro avivamento. E eu oro que isso também inicie por você e continue por você e pela sua família da fé. Que Deus te abençoe.